Depois das regiões variáveis e infra, nós temos a região procedimentos referentes ao menu principal e seus submenus, nós já vimos isso. Depois vem a região procedimentos referentes ao menu operações e seus submenus, nós também já analisamos. E daí nós temos os procedimentos para o controle da venda. Dá uma olhada nesses procedimentos aqui, tá? Eu tenho então um instancia venda atual, né? Nesse procedimento aqui eu verifico se já tem alguma venda na seção. Se não tiver, eu crio uma nova venda, uma nova NFE cabeçalho, e já crio também aqui um novo NFE destinatário, tá? Daí eu vou pegar um número, ok? Passo um filtro aqui, 1 igual a 1, e executo o comando consulta NFE número. Se eu pressionar F12 aqui, vamos entrar nesse controller para ver o que é que ele faz, tá? Ele vai fazer aqui, ó, uma consulta. Caso já exista um número na base de dados, eu vou incrementar esse número e vou retornar. Caso não exista, eu vou incluir com os dados padrões. Tá? Veja que eu estou passando uma série 001 estática. Evidentemente você vai adaptar isso daí para a sua realidade. Estou passando também o número 1, tudo bem, aí pode ser o número 1 mesmo, né? Porque eu estou iniciando, né? Não existe nenhum número ainda na base de dados, tá? E o ID da empresa eu também estou passando estático, você vai adaptar isso daí para a sua realidade, tá? Eu também estou levando em conta aqui que nessa empresa existe apenas uma série, tá? Se você trabalha com várias séries, então você também precisa adaptar isso daí para a sua utilização, tá? Depois então que eu recebo o número, eu vou gerar a chave de acesso, né? O que é que vai ser a chave de acesso? Vai ser o código IBGE, o ano, o mês, CNPJ, modelo, série, número. No caso aqui é o código numérico e o número da nota, como nós utilizamos a mesma informação para ambos, tá? Um deles tem 9 dígitos, o outro tem 8 dígitos, tá certo? Legal. Depois que eu gero a chave de acesso aqui, eu calculo o dígito dela e aí eu informo o restante dos itens necessários para a venda atual, tá? O F do emitente, o código numérico, natureza da operação, código do modelo, série, número, data da emissão, tipo da operação, ambiente e por aí vai, tá bom? Depois vem o método localiza produto. O método localiza produto é aquele que nós chamamos a janelinha importa produto, nós já vimos isso daí, né? Identifica cliente, nós também já vimos. Identifica vendedor, também já vimos. Método inicia venda, que acontece nesse método aí. Eu verifico se tem algum movimento aberto, se tiver ele instancia a venda atual, imprime o cabeçalho na bobina, chama os parâmetros iniciais da venda, informa para o usuário que tem uma venda em andamento, informa para a venda atual qual é o ID do movimento, grava essa venda, põe o foco no edit código, informa para o usuário através dos labels qual é o número da venda e o número da nota. Veja que dentro dela eu chamo parâmetros iniciais de venda. Tá aqui embaixo, ó. Os parâmetros iniciais de venda ele vai carregar a imagem do produto e vai zerar o item do cupom, o subtotal, o valor geral e o valor do ICMS. Imprime cabeçalho bobina, que é chamado daqui também, ó. Ele vai imprimir na bobina visual ali na janelinha essas informações, né? Um tracinho, NFC, outro tracinho, item, código, descrição, quantidade, unidade, valor unitário e valor do item, tá bom? E um tracinho, né? Inicia a venda de itens, nós temos aqui algumas variáveis, daí ele verifica novamente se tem movimento, verifica se tem menu aberto, se o status do caixa é aberto, se for ele inicia uma venda, né? Daí ele vai fazer algumas verificações, se o código é diferente de nulo, instancia uma venda detalhe, instancia o ICMS dela, daí ele verifica se o produto da venda detalhe é diferente de nulo, se o valor dele for menor que 0, ele vai abortar. Se ele conseguir passar disso daqui, ele vai informar para o usuário que tem uma venda em andamento, vai jogar a quantidade dentro dessa variável, tá? Se a quantidade, né, se a unidade do produto
tiver a informação que não pode fracionar e a quantidade for fracionada, ele vai abortar, vai dizer para o usuário, ele não vai abortar o procedimento, mas ele vai informar para o usuário que não pode, tá? E vai zerar, tá aí os componentes, colocar de novo o foco no edit. Conseguiu passar disso daí, o que é que ele vai fazer? Vai jogar no edit unitário o valor do produto já formatado, tá? No label descrição do produto, a descrição que está no banco de dados, né? Vai exibir a imagem do produto, calcular o unitário e a quantidade, calcular o valor total, vai chamar o procedimento vende item e finalmente ele atualiza aí os totais, tá? Consulta produto, ele só joga no produto vinculado à venda detalhe o produto que vai retornar a partir dessa consulta aqui, ó. Legal? Mensagem de produto não encontrado, ele informa para o usuário que o produto não foi encontrado e realiza alguns procedimentos aí para jogar os valores padrões nesses componentes. Desmembra código digitado, é chamado esse procedimento quando a gente está pesquisando pelo produto, de acordo com o tamanho do, com o length, né, o tamanho do item que foi informado aqui, ó. O tamanho de caracteres, a quantidade de caracteres que foi informada aqui, nós vamos realizar uma consulta diferente pelo produto, tá? Então aqui ele faz a verificação, ó. Se a quantidade de caracteres for 13 e 14, ele vai consultar o produto passando um código 2. O que é isso, esse código 2? Deixa eu acessar esse método aqui. Consulta por tipo, aqui, ó. Então lá no produto controller, ele recebe o código e o tipo, tá? O que é o tipo? O tipo é, se for 1, ele vai consultar pelo código da balança. Se for 2, pelo jetim. Se for 3, pelo código interno. Se for 4, pelo ID. Legal? Então ele vai fazer esse controle aqui, ó. Nesse método desmembra código digitado. Legal? Passando 2 ou 1 ou 4. Tranquilo? Perfeito. Depois disso, nós temos aqui o keydown do edit código. Ele vai fazer o controle do pressionamento da tecla aqui no keydown e no keypress. Vai verificar se o usuário ele digitou uma quantidade válida mesmo, né? Se a quantidade não é menor ou igual a 0, tá? Temos o método vende item. Ele compõe o item para venda. Já a gente vai passar por esse método. Daí ele faz algumas verificações, né? Se o produto informado tiver o jetim vazio, ele vai abortar. Se a descrição for vazia, vai abortar. Se a sigla da unidade for vazia, ele também vai abortar. Tá? Depois ele vai calcular um imposto e vai gravar essa venda detalhe, né? Já recebendo de volta a venda detalhe com o seu ID. Tá certo? Ele adiciona essa venda detalhe na lista de NFE detalhe vinculada à venda atual. Tá? Olha o compõe item para venda aqui, ó. Ele incrementa o item do cupom, o item da venda, né? E seta uma série de detalhes aí na venda detalhe, tá? Uma série de atributos para a venda detalhe, tá? Imprimir item bobina, vai atualizar ali na bobina da tela os dados de detalhes da venda. Atualiza totais, ele vai realizar uma série de verificações. Aí vai atualizar os totais, valor do ICMS, valor total, valor do desconto, valor total de produtos, a base de cálculo do ICMS e assim por diante, né? Você pode analisar com mais calma esse método aí, onde nós estamos atualizando os totais, tá? Inicia encerramento venda nós já vimos como é que funciona e o conclui encerramento venda nós também já vimos como é que funciona. Cancela venda nós já vimos, né? Já vimos como é que ele funciona. O cancela item nós também já estudamos. Recuperar venda nós também já vimos. Desabilita controle das vendas, controles da venda. Ele vai apenas passar aí um enable false para os componentes. E o habilita controles da venda vai passar um enable true para os componentes, tá? Esses métodos eles também são chamados em determinados momentos aí, de acordo com o que o usuário está fazendo. E é isso, né, que nós concluímos essa região, na região procedimentos
para o controle da venda.